Shalom, você está no canal Ruach Kadosh, amém? Gostaria de compartilhar com vocês, através deste vídeo, sobre um tema que está escrito aí na tela, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Falaremos do livro de Apocalipse. E antes de iniciarmos esse assunto, deixa eu dizer para você, eu estou com 2 Bíblias aqui. A Bíblia João Ferreira de Almeida e a Bíblia hebraica, traduzida do hebraico para o português, para me facilitar na leitura. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então está escrito em Apocalipse 1:3: bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Ouve o quê? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o livro de Apocalipse, ele é para ser lido, ouvido e guardado. Lido, ouvido e guardado. Então você vai ouvir aqui sobre uma parte, uma porção deste livro. Seja abençoado com aquilo que você vai ouvir. E agora eu vou passar para outro versículo para me dar base naquilo que eu vou falar para você. Apocalipse capítulo 5, 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então aqui em Apocalipse 5, 1 está dizendo que o Pai, ele tinha um livro nas mãos, selado por dentro e por fora. Então, o que é isso? Estava na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro selado por dentro e por fora. Apocalipse fala dos 7 selos, fala também das 7 trombetas e fala também das 7 taças. Os selos são juízos de Deus, as trombetas são juízos de Deus um pouco mais forte e as taças são piores ainda. Então, o julgamento de Deus sobre a humanidade, ele vai aumentando. Então, aqui diz que na mão direita daquele que está sentado no trono havia um livro selado por dentro e por fora. E só o Cordeiro, só Jesus, que é digno de romper os selos. Nem sequer de olhar para ele. Ninguém era digno, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Ninguém é digno de romper os selos, muito menos olhar para este livro. O que significa um livro selado por dentro e por fora? É muito simples. Aquilo que está selado por fora é aquilo que nós podemos compreender. E aquilo que está selado por dentro é aquilo que está em oculto a nós. Então, o Apocalipse, ele tem muitas coisas em aberto para nós entendermos. Existem algumas coisas que não estão muito claras, ocultas. Por quê? Porque determinados acontecimentos vão acontecer, mas de acordo com como eles forem acontecendo, Deus vai nos revelando. Então não adianta ficarmos ansiosos, não adianta nós tentarmos adivinhar determinadas coisas, mas a essência nós sabemos. Por que muitas pessoas têm medo do livro Apocalipse? Primeiro, mais da metade do livro de Apocalipse está no Velho Testamento. Porque ele é cheio de símbolos. E muito desses símbolos está, eu não gosto de falar Velho Testamento, na primeira aliança. Porque na Bíblia não tem nada velho. Existe a primeira aliança e a segunda aliança. A Brit Hadashah, a nova aliança. Porque o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a primeira aliança é chamado de Taná. O original é o Taná hebraico. Mas esse livro selado por dentro e por fora, Deus quer que nós entendamos uma coisa. Muitas coisas estão abertas, estão patentes, para que nós possamos entender. Mas determinadas coisas, somente com o tempo nós vamos saber. Por isso que não adianta aqui tentar adivinhar que é o anticristo, que olha que é o arrebatamento. Não tem como. Sabemos que se aproxima. E sabemos que muitas coisas vão acontecer. E muitas coisas que vão acontecer de uma maneira mais forte
nesses 4 cavaleiros, nos 4 primeiros selos, já está acontecendo. Não com a proporção que vai acontecer, mas já está acontecendo. É isso que nós vamos ver através dessa ministração. Que você seja muito abençoado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Apocalipse 6, de 1 a 2, diz assim. Agora eu vou ler na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Vi quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus. Então é ele que libera. Abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Então presta atenção. Jesus, que ressuscitou no 3º dia, que está glorificado nos céus, ele abriu o primeiro selo. Significa que, aqui está escrito, como se fosse uma voz de trovão, vem. A palavra vem aqui quer dizer vá, está liberado. O que isso significa? Que tudo que acontece na terra está no controle de Jesus. Tudo, Yeshua. E agora eu vou ler o mesmo versículo na Bíblia hebraica, traduzido do original para o português. Diz assim, a seguir, observei quando o Cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes, que são anjos, dizer com voz de trovão, vá. Aqui está vem, aqui está vá, quer dizer, está liberado para agir. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa. Veja bem, recebeu uma coroa, autoridade. Coroa fala de rei. E ele cavalgou como um conquistador para conquistar. Então presta atenção. Por que cavalo branco? Não é o cavalo branco no final do Apocalipse que Jesus vem para reconquistar a terra, tomar a terra de volta. Estou falando aqui. Esse cavalo branco simboliza que, no passado, os conquistadores, como eles entravam no determinado local, depois que eles venciam uma guerra, eles entravam no cavalo branco. Significa que, quando eles venciam uma guerra, eles entravam no país de origem e declarando a paz. No caso aqui, esse cavalo branco, está escrito que e tinha alguém em cima desse cavalo branco, um cavaleiro com um arco. Presta atenção, estamos falando de um cavalo branco, estamos falando de um cavaleiro, tá? Que foi lhe dado coroa, então é alguém que tem autoridade para reinar, e ele tinha um arco. Que arco? Arco e flecha. Se você já assistiu esses filmes do passado, que fala de filmes épicos, você vai perceber que a luta, como ela é corporal, de corpo a corpo, era com espada e com escudo, mas de longe era de flecha. Já percebeu? Que na antiguidade as cidades eram todas muradas, cheias de muros altos, e os flecheiros ficavam atrás, soltando as flechas e matando os soldados inimigos. Esse primeiro cavalo é o que a Bíblia chama da segunda besta, ou o anticristo. Então ele vai trazer uma falsa paz. Mas para que ele traga uma falsa paz, ele vai ter obstáculos. Está escrito que ele vai ter uma flecha, um arco. E quais são os obstáculos que ele vai ter? São 2 tipos de pessoas: os cristãos e os judeus. Por quê? Porque o anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. E por que ele vai ter esse arco? O arco e flecha serve para ferir à distância. Presta atenção. Ele vai conseguir ferir pessoas à distância. Por isso que fala do arco. E está escrito que ele saiu vencendo e para vencer. Vai ser dada autoridade a ele, concedida por Jesus, para ele vencer e dominar a terra por um determinado período. É isso que está escrito aqui. Esse cavalo branco é o anticristo, que vai trazer uma falsa paz. O cavalo branco é o símbolo da paz. Então, ele vai trazer uma falsa paz, mas para que ele traga essa falsa paz,
ele vai se levantar contra muitos que serão contra ele, e ele terá autoridade. O pior é que ele vai ter autoridade para isso, concedida por Jesus. Quem é o anticristo? Não sei. Não adianta eu vir falar para você sobre esse assunto e dizer é fulano. Sabemos de onde ele vem, mas não sabemos quem é. Mas quando ele aparecer, claro que nós vamos saber. Mas presta atenção, esse cavalo branco é o anticristo, que ele reinará na terra por pouco tempo, segundo a permissão de Jesus, que ele vai romper o selo. Por isso que aqui diz, vem, está liberado. Entendeu? Durante a história do homem na terra, sempre existiu anticristos. O que é anticristo? Contra Cristo. A palavra anti, no original, significa aquele que toma o lugar de, aquele que toma o local de Cristo, ou aquele que luta contra Cristo. Isso é original de anticristo. Então, deixa eu dar um exemplo para você de anticristo hoje. Como alguém se levanta contra a família. Eu vou de cima para baixo. Quem se levanta contra Deus. Quem se levanta contra a pátria. E quem se levanta contra a família é anticristo. Quando uma pessoa conservadora, Deus, pátria, família e igreja, começa a defender esses valores, quem é contra esses valores são anticristo. Paulo falou, tem muitos anticristos no mundo. Não precisa nem ir muito longe. É só você ligar a televisão, você entende o que é anticristo. Tudo que se levanta contra Deus, que se levanta contra uma pessoa conservadora, se levanta contra a família e se levanta contra a igreja, contra os bons costumes, é anticristo. Você me entendeu? E isso vai piorar. A tendência é piorar. Então, esse personagem que vai surgir, já houve muitos, mas esse é o, como diz por aí, é o cara, né? Mas nós sabemos que o inimigo já está derrotado. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Apenas Jesus ainda não veio para ele cumprir a pena. O céu funciona como tribunal. Ele já foi julgado na cruz pela morte e a ressurreição de Yeshua, Jesus. Apenas Deus está dando um tempo para a humanidade, para escolher de que lado a humanidade vai ficar, para que depois ele venha. E nós sabemos muito bem para onde ele vai. No lago que arde com fogo e enxofre. Então você não tem que temer esse personagem. E estou dizendo para você, esse primeiro cavalo é o anticristo. Ele vai ter autoridade para agir, ele vai ferir muitos. Cremos que nesse período a igreja não estará aqui. Já subiu. Esperamos que sim. Mas de uma coisa é verdade, Deus guarda os seus. Amém? Então esse é o primeiro cavalo, o anticristo, liberado por Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus com essa primeira palavra. Amém. Apocalipse 3:4 diz assim: quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, vem, quer dizer, está liberado. Quem abriu o selo? Jesus. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz na terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Agora eu vou ler no hebraico. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vá. Outro cavalo saiu, vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui nós estamos diante do cavalo vermelho. A própria cor já diz tudo, violência, sangue. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, você já percebeu que a paz já foi tirada da terra? Você já percebeu que de uns anos para cá,
a paz já foi tirada da terra? Vamos falar do Brasil aqui? Percebeu que está tendo muita violência no Brasil? Não apenas violência de morte, assassinato, né? Mas violência de palavras. Sabia que tem muita violência de boca? Inclusive pessoas que se dizem ser cristãs. Existem vários tipos de violência. Muitas pessoas sangram por dentro por causa da violência verbal. Então, uma pessoa que tem uma boca violenta é como se fosse submissa ao cavalo vermelho. Aquele que está montado no cavalo vermelho. O que é isso? É um principado que comanda outros. Porque o próprio texto diz que foi tirado paz na terra e que os homens se matassem uns aos outros. O que faz que uma pessoa mate a outra? Espírito de violência. Onde ele age? Na mente das pessoas. O espírito de violência age na mente. Você já viu esses espíritos de anarquia? Esse quebra-quebra? São todos espíritos de violência. Eu estou falando agora da violência física e no início eu falei da violência verbal. Então aqui, hoje a violência está no grau alto, mas aqui a violência vai chegar no grau máximo. E por isso que Jesus vai permitir, através do rompimento do selo, que a violência chegue a esse ponto. Esse é o cavalo vermelho. E está escrito: foi dado poder para tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Espada é arma. Você já viu na Bíblia que a espada está na boca? Nós lutamos com a espada da nossa boca. Jesus luta com a espada da sua boca. Então, a nossa boca pode matar uma pessoa, como ela pode abençoar uma pessoa. Então, cuidado com aquilo que você fala. Não permita que a sua boca seja uma espada para ferir ou matar alguém. Você está me entendendo? Então, aqui, o cavalo vermelho, nós já estamos passando por violências na terra. Ainda não chegou no cavalo vermelho, mas está caminhando para isso. A violência vai aumentando gradativamente até o momento que Jesus rompeu o selo e liberar. Vai ser pior do que agora. Mas já está acontecendo. A paz já tem sido tirada da terra. Não nessa proporção que está aqui, mas já está acontecendo aos poucos. Então, peça para que Deus te guarde de toda violência ao você sair da sua casa. Peça que o sangue de Jesus te cubra ao você sair da sua casa. Peça que o Senhor te esconda no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe o que está escrito lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você sai na rua, quando você ora de manhã, quando você pede proteção ao Senhor, Ele te esconde da violência, dos demônios e do homem mau. Ele te esconde. Amém? Então Deus te esconde. E através desse vídeo, eu oro para que você sempre esteja ligado com Deus antes de sair de casa, para que o Senhor te guarde de toda violência. Esse espírito de violência não pode ter acesso à sua vida, porque tem algo muito mais poderoso do que ele, que é o nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e o poder do sangue dele. Não estou falando do sangue derramado pela violência. Eu estou falando do sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, e nós somos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos protege e o mal não pode tocar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. A questão é, você é de Deus? Se você for de Deus, o maligno não vai te tocar. Porque nós somos propriedade do Deus Todo-Poderoso. Ai daquele que tentar colocar a mão nos escolhidos do Senhor. Não tenha medo
desse cavalo vermelho. Não se preocupe com isso. Mas eu já posso te adiantar. A violência está aumentando na terra. Olha para os acontecimentos que você vai perceber. Então, vai ter muita confusão. Os homens já estão se matando uns aos outros. Muita guerra de palavras. Você quer ver mais violência do que a mídia? Olha aí o que está acontecendo. Tem gente que vai dar uma notícia de uma determinada morte por uma determinada doença e parece que está gritando por um gol na Copa do Mundo. Então você percebe como algumas pessoas amam a violência? Muitas pessoas falam da violência como uma coisa natural. Então, em nome de Jesus, Deus há de te guardar desse cavalo vermelho que será liberado na terra. Pode ficar tranquilo. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então eu passei para você o significado do cavalo vermelho, que é a violência que vai atingir um patamar altíssimo. Seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém. O cavalo preto diz assim, Apocalipse 6:5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, quer dizer, está liberado. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi, como que voz no meio dos 4 seres viventes, que são os anjos, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui Jesus, Yeshua, libera o terceiro selo. Aqui estamos falando do cavalo preto. Agora eu vou ler o mesmo texto na Bíblia hebraica. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vá. Está liberado. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então vi o que soava com uma voz dentre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo pelo salário de 1 dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estrague o azeite nem o vinho. Presta atenção. Esse cavaleiro, esse personagem, é outro principado, que está em cima desse cavalo preto. Está escrito que ele tinha na mão uma balança. Sabe o que é uma balança? Balança é um instrumento, uma unidade de medida. Quando antigamente você ia na feira ou no mercado, havia uma balança. Ainda tem, né? Hoje tem balança eletrônica. Antigamente tinha uma balança que era colocado um peso aqui, né? Então aqui está escrito que esse cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ele tinha uma balança na mão. O que é a balança? Para medir. E o texto está falando de trigo e cevada. Está falando de alimento. O texto está falando que esse cavalo preto, que esse 4º selo, está atingindo a alimentação do povo, da humanidade. Significa que o alimento vai ficar muito caro nesta ocasião. Está escrito aqui, uma medida de trigo por 1 denário. Sabe o que é isso? Uma medida de trigo por 1 denário? É como se uma pessoa trabalhasse o dia inteiro, que é um dia de um denário, é o dia de uma diária de um trabalhador. Deixa eu dar exemplo. Um ajudante, hoje, por exemplo, na construção civil, vamos supor que um ajudante ganhe hoje R$130 a diária. E está escrito aqui, a pessoa vai trabalhar por o dia inteiro para comprar um pouquinho de comida. O que isso quer dizer? Infração. Aqui no Brasil, você que está indo no supermercado, você já percebeu que os alimentos já estão caros? Você já está percebendo isso? Os itens de extrema necessidade na mesa do brasileiro. Olha o preço da carne. Já estão caros. Você pega uma nota de R$100, você não compra nada. Não chegamos ainda a esse ponto, mas já está caminhando para chegar. É por isso que esse cavaleiro tinha uma balança na mão.
significa que a fome, a escassez, vai afetar muita gente. Até mesmo aqui no Brasil. Muitas pessoas estão passando necessidade, estão passando fome. Sem contar que o dinheiro está desvalorizando a cada dia e com 100 reais você não faz nada hoje. Então, esse cavalo preto atinge a economia, atinge a alimentação. Eu preciso falar das queimadas, eu preciso falar das grandes enchentes que muitas vezes acabam com a plantação de hortifrutis e granjeiros, das próprias frutas que nós comemos. Às vezes você vai na feira e naquele mês, por causa de uma geada ou por causa de uma queimada, o preço daquele determinado legume está muito caro. Mas aqui está escrito que isso vai assumir uma proporção mundial. Graças a Deus aqui no Brasil nós temos bastante terra, bastante alimento, mas aqui está falando que vai afetar o mundo inteiro. É a fome. Mas, presta atenção, não danifiques o azeite e o vinho. Preste muita atenção que eu vou te falar agora. Esse cavalo, esse principado da fome, e nós sabemos que a fome mata, não danifique o azeite e o vinho. Não toque no azeite e no vinho. O que significa não danifiqueis o azeite e o vinho? Não danificar o azeite e o vinho significa não toque. A fome não vai tocar naquele que tem o azeite, que é o Espírito Santo, e o vinho, que é o sangue de Jesus. O azeite e o vinho é o símbolo do Espírito Santo e o símbolo do sangue de Jesus na vida daquela pessoa. Então, aquele que é de Deus não mendiga o pão. Já viu isso na Bíblia? Nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Deus vai cuidar dessas pessoas que têm o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo e a cobertura do sangue de Jesus, que é o Filho dele, para que a fome não alcance a tua casa. E eu declaro sobre a tua vida que está assistindo esse vídeo, a fome não vai atingir a tua casa. Eu vou repetir para que você grave. Não danifiqueis o azeite e o vinho. A fome não vai atingir o azeite e o vinho. As pessoas que estão cobertas pelo sangue de Jesus e com a unção e o poder do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Deus vai te dar livramento. Deus vai fazer que aquele dinheiro que você tem multiplique. Ele vai te levar num determinado local que está separado aquilo para você. Por exemplo, quando eu quero comprar alguma coisa, eu oro a Deus. Sempre, tudo. Sabe o que acontece comigo? O Espírito Santo me leva num determinado local com aquilo que eu pedi de uma semana antes, muitas vezes. Eu compro exatamente aquilo que eu pedi, num preço mais barato, e eu chego num determinado local, só tem uma peça, é a minha. Deu para entender? O Senhor faz que aquilo que tem na tua mão, o dinheiro que está na tua mão, ele tenha peso. Por quê? Porque o reino dele vem sobre aquela moeda e ele multiplica aquilo que você tem em mãos. Então, naquele determinado momento que você foi numa loja, você foi no supermercado, por exemplo, naquele momento que você entrou, começa a promoção daquilo que você precisa. Aí não só você, as demais pessoas passam a ser beneficiadas. E você pensa, é promoção? Não é promoção. É que Deus abaixou o preço para abençoar você e de quebra abençoou outros que também entraram. Porque onde você vai, a bênção de Deus vai atrás. Então, em nome de Jesus, eu digo para você, o cavalo preto, que é a fome, não vai atingir você. E o seu salário, a sua diária de um dia ou de um mês, vai render na tua mão. Porque está escrito, não danifiqueis o azeite e o vinho. Você é esse azeite e você é esse vinho. Tem que ter o Espírito Santo e tem que ter o sangue de Jesus dentro de si, para que esse cavalo preto não te atinja. E eu oro para que você que está assistindo, se você não conhece Jesus ainda, faça uma aliança com ele, para que você esteja totalmente cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, Ruach Kadosh,
e do sangue de Jesus sobre a tua vida, e o cavalo preto não vai te alcançar, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. O cavalo amarelo ou verde. Você vai entender. Apocalipse 6, 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com mortandade e por meio das feras da terra. Agora eu vou para a Bíblia hebraica. Quando ele rompeu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo descorado. Descorado quer dizer pálido, estou falando do original. Um cavalo descorado, aparentando estar doente. O nome do seu cavaleiro era Morte, e o Seol. A palavra que nós chamamos de inferno é Seol no original, sepultura. O seguia. Foi-lhe dada autoridade para matar um quarto do mundo pela espada, pela fome, por pragas e por também mediante os animais selvagens da terra. Presta atenção. Quando Jesus abriu o quarto selo, foi liberado um cavalo, que nas nossas Bíblias está traduzido como cavalo amarelo. Aqui na Bíblia hebraica está escrito pálido. Pálido. Presta atenção. No original, não é amarelo. A Bíblia foi traduzida para o grego. Ali é como se fosse clorofila, da palavra que vem de clorofila. É aquele sabe aquele verde? Aquele verde claro, quase amarelo? Então aqui, como fala amarelo, por que foi traduzido por amarelo? Pálido. Como você fala, uma pessoa está pálida. Já viu isso? Está amarela. Mas a palavra correta é verde. Não é um verde escuro, é um verde claro. Então, olhei esse com o cavalo amarelo e seu cavaleiro sendo chamado Morte e Inferno. Aquele que estava no cavaleiro era chamado de Morte e Inferno. Por que Morte e Inferno? A morte leva e o inferno recolhe. O espírito da morte age e as almas vão para o inferno. Simples assim. Então, está escrito que esse cavaleiro foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra. Hoje nós temos quase 8 milhões de pessoas. Quase. Vamos supor que nós já atingimos 8 milhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Significa que esse grau aqui de juízo de Deus através dos selos é pior que os outros. Porque o cavalo branco libera o anticristo. O cavalo vermelho, a violência. O cavalo preto é a fome. Só que aqui se repete algumas coisas. Eu vou ler para vocês de novo. Foi-lhe dar autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela violência, que é o cavalo vermelho, pela fome, que é o cavalo preto, pela mortandade, que são as doenças, e por meio das feras da terra, pelos animais selvagens. Presta atenção. Foi dada autoridade a matar pela espada. O cavalo vermelho vai se juntar a ele aqui. Foi dada autoridade para matar pela fome. Nós já falamos sobre isso. O cavalo preto vai estar junto aqui. A força maligna vai estar maior. Foi dada autoridade para matar pela mortandade. O que é mortandade? Doenças, peste, vírus, bactéria. 3. E por meio das feras da terra. 4. Então esse principado do cavalo amarelo vai comandar o cavalo vermelho e o cavalo preto também. Está aqui. Não estou inventando nada.
Então, você pode ver, o anticristo é liberado no cavalo branco, aí depois vê o cavalo vermelho, a violência, e depois vê o cavalo preto, que atinge a fome, e agora vê o cavalo amarelo. Está escrito que vai matar pela espada, pela fome, pelas doenças e por meio dos animais selvagens. Por quê? Porque você sabe, você deve ter acompanhado na televisão, que os animais que vivem em floresta, em serras, por causa dessas queimadas, esse problema do ecossistema, os animais não vão ter mais o que comer. A Bíblia está dizendo que os animais vão sair de onde estão e vão matar seres humanos. Por causa do quê? Da fome. Um animal faminto, ele ataca um ser humano para comer. Um leão, um urso, uma onça. Por quê? Porque no habitat dela lá, estão tirando. O homem está acabando com as florestas. Vamos usar um exemplo, né? Uma floresta amazônica, que há muito tempo estão desmatando aquilo ali. Aqueles animais vão para onde? Eles vão para algum lugar arrumar comida. Então aqui, o grau aqui de violência, o grau aqui de catástrofe é 4 vezes pior. Fome, espada, mortandade são as doenças e pelos animais. Aqui atinge o ápice da operação maligna. É o máximo que Jesus permite. Aqui é 4 vezes pior. Você me entendeu? E é verde. Faça uma pesquisa na internet e procure países que têm essas 4 cores de bandeira aí, se não são contra Israel, infelizmente. Então, o cavalo verde ou amarelo, né, o verde amarelado, é o cavalo que libera a operação maligna por 4 vezes mais. Aqui é o ápice da permissão de Deus. É isso que eu quis passar para você através dessa ministração. O cavalo branco é a liberação do anticristo, que ele vai ferir a distância através do arco. O cavalo vermelho é a violência, que vai assumir uma proporção muito grande, que é o ápice da violência. O cavalo preto, a fome, afeta a economia. E o cavalo amarelo, violência, tudo junto. Violência, fome, doença e os animais vão matar os humanos. 4 vezes multiplicado a operação maligna sobre a terra. Então, Deus nos guarda. Amém? Não sabemos o momento que vai ser liberado o primeiro selo, mas sabemos que as coisas já estão caminhando. Anticristo sempre existiu por aí. Violência aumenta a cada dia. Fome aumenta a cada dia. Doenças aumenta a cada dia. E animais que vão atrás do ser humano para matar, aumenta também. Então aqui, nesse cavalo, você pode perceber que é multiplicado a obra de Satanás na terra, com permissão de Jesus. Não é para temer, não é para ficar com medo, porque é Jesus que rompe os selos. Então você não deve ficar preocupado, esperando quando vai acontecer isso. Pense no agora. Pense como está a tua vida com Deus. Jesus falou para você não se preocupar com essas coisas, para você se preocupar com a sua vida espiritual. E as demais coisas vão ter que acontecer. Está aqui, já está determinada por Deus. E eu quis, através desse vídeo, mostrar para você que você não deve temer o cavalo branco, que é o anticristo, que você não deve temer o cavalo vermelho, que é a violência, já está por aí. Os anticristos já estão por aí. Você não deve temer a fome, porque Deus te ajuda, você, o azeite e o vinho. E o 4º cavalo, que é tudo isso junto que eu falei, não tem poder sobre a sua vida.
O motivo desse vídeo é para te mostrar que é Jesus que abre o selo. E se Jesus rompe o selo, é claro que isso não vai atingir a igreja dele. Se a igreja vai estar aqui ou não, não sei. Eu estou te falando o que está na palavra. Ninguém pode falar a igreja vai estar aqui ou não. Com precisão, não. Ninguém pode falar isso. Eu posso falar o que eu acho. Mas eu posso te dizer uma coisa. Com cavalo, sem cavalo, não importa. Isso vai acontecer. Quando vai ser, eu não sei. Mas já está a caminho. E se você olhar ao seu redor, você vai perceber que realmente está caminhando para esse ponto. Mas aquele que é de Deus, o maligno não toca. Quero orar por você. Através desse vídeo, eu quis te passar um pouco sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, as cores. Então, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus sobre a tua casa, você que assistiu esse vídeo e você que vai assistir esse vídeo. Eu declaro que essa palavra vem sobre a tua vida para você não temer nenhum desses 4 cavalos. Cada cor de cavalo simboliza uma determinada atuação. E eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a tua casa está protegida, a tua casa será guardada, o Senhor guardará a tua casa, o Senhor mandará anjos, o Senhor te esconderá no esconderijo dele. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu declaro que a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Da mesma forma que o Senhor mandou anjos para salvar Ló, o Senhor mandará anjos para guardar você. Da mesma forma, o Senhor te esconderá, assim como Deus escondeu muitas vezes Davi para não ser morto por Saul. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rua Kadosh, que o Senhor sopre sobre a tua vida, na tua casa, que a vida, que a prosperidade esteja no teu lar. Em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Amém e amém.